Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu sou a Marie, sócia proprietária da Arteira Linhas, a loja online de materiais para crochê e tricô mais completa e fofa do Brasil. Inclusive, o link do nosso site está aqui embaixo na descrição para você ir lá comprar os seus materiais. E, gente, eu tô muito feliz. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal, primeiro de muitos. Vai ter muito tutorial aqui, vai ter muito desafio que a gente já tá fazendo lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, vou deixar aqui embaixo o link também pra você correr lá e me seguir, tá? Porque por lá eu posto bastante coisa sobre a loja, bastidores, mais dicas, mais tutoriais e muita coisa boa por lá. Um pouco mais do meu dia a dia também eu posto por lá. Informações adicionais sobre os nossos desafios, para você poder fazer parte dos nossos desafios. E, gente, tem muita coisa boa vindo por aí, muito vídeo bom, muito desafio, muita peça linda, muito produto maravilhoso no nosso site para vocês comprarem, para vocês adquirirem. A gente envia para todo o Brasil, tá? A nossa loja é focada em materiais para crochê e tricô, fios, lãs, linhas, agulhas e acessórios que você precisa para o seu crochê e para o seu tricô. Gente, eu não podia deixar de inaugurar o nosso canal no YouTube com a peça que vocês estão doidas para ver tutorial lá no Instagram, que eu já postei essa daqui, gente, que eu tô vestindo, maravilhosa, esse casaco feito de urbano, maravilhoso, gente. Vocês estão doidas lá no Instagram pedindo tutorial e eu não podia deixar de inaugurar o nosso canal no YouTube com o nosso tutorial desse casaco aqui completinho para vocês. Então, bora para os materiais. Nesse casaco aqui, a gente vai usar a lã urbano, tá? Nessas 3 cores. Eu vou deixar aqui embaixo o código das 3 cores para vocês irem lá no nosso site comprarem, tá? A gente vai usar 3 novelos do marrom, 3 novelos do caramelo e 4 a 5 novelos do off-white, tá? Isso para um tamanho M cropped. Se você vai fazer num tamanho um pouco maior, de 3 a 4 novelos a mais por tamanho, tá? Então, um G 4 novelos a mais e um GG uns 6 a 7 novelos a mais do que a gente tá usando pro tamanho M, tá? E, além disso, a gente vai usar uma agulha número 6,5 ou 7 de crochê, tá? A gente tem de cabo de metal e de cabo de silicone lá no nosso site disponível. Além disso, você também vai precisar de uma agulha de tapeçaria e de uma tesourinha de arremate, que a gente também tem todos esses materiais lá no nosso site para você adquirir. Então, bora pro nosso tutorial, gente! E como a nossa peça é toda formada por squares, a gente vai começar com a produção deles. A gente vai precisar de 16 squares no total, de 22 por 22 centímetros. E a gente vai fazer com essa troca de cores que eu vou ensinar para vocês. A gente vai iniciar com o nosso círculo mágico, com 2 voltas pelos nossos dedos, tá? Inseriu a sua agulha, fez uma laçada, como eu tô te mostrando aqui no vídeo, ajudou com os outros dedinhos para segurar o teu círculo mágico e fez 3 correntinhas pra gente subir a nossa primeira carreira do nosso trabalho, tá? Esse já conta como o primeiro ponto alto. Você vai fazer mais 2 pontos altos, um do ladinho do outro, 1 e 2. A gente tem 3 no total aqui, tá? A gente vai fazer mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. A gente vai fazer no total 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas cada um. Então, aqui a gente tá finalizando o nosso segundo bloquinho e a gente vai fazer 4 bloquinhos iguais a esses, separados por 2 correntinhas, tá? Aqui dá pra gente ver melhor. A gente fez 1, 2, 3 e 4 bloquinhos, todos separados por uma correntinha, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, até finalizar a carreira. Aqui a gente pode cortar o fio, porque a gente vai trocar de cor na próxima carreira, tá? E a gente vai fechar o nosso círculo mágico agora. Tá vendo que ficou a pontinha do círculo mágico aqui? Você vai puxar ela um pouquinho e ver qual das 2 argolinhas que puxou. Tá vendo que foi essa argolinha que puxou um pouquinho? Então, essa que puxou, você vai puxar toda ela e fechar o círculo mágico. Puxou bem, fechou tudo, aí sobra essa argola maior e a ponta. A ponta você volta para ela e puxa tudo, aí a gente fechou o nosso círculo mágico. Com essas 2 voltinhas, você não precisa arrematar mais, então essa ponta que ficou, você já pode cortar, porque não precisa de mais arremate, tá? Então, agora a gente vai fechar a nossa carreira, a gente vai tirar a ponta do fio da argolinha e vai ver a argolinha do primeiro ponto alto da carreira. A gente vai inserir a nossa agulha de trás para frente
nas duas argolinhas, como eu tô te mostrando aqui no vídeo. E a gente vai passar a ponta do fio por essa argolinha lá pra trás, tá? Puxa bem, ajeita o teu trabalho. E agora, na última argolinha que a gente fez da carreira, de trás pra frente, você vai passar a tua agulha e vai passar a ponta do teu fio lá pra trás, assim como eu te mostrei aqui no vídeo. E aqui ele já vai ficar bonitinho, tá? O arremate invisível. E agora, a gente vai arrematar essa ponta pra não deixar os arremates todos por último, senão dá um desânimo de arrematar tudo depois, tá? Então, você termina uma carreirinha e já arremata o teu fio. Então, pra arrematar, você vai fazer no avesso da tua peça e vai passar sempre pelas argolinhas superficiais do teu avesso, tá? Vai passando assim e passa bastante. Aproveita para fazer alguns nozinhos, tá? Para deixar esse arremate bem firme e vai ajeitando a tua peça, assim como eu tô te mostrando aqui no vídeo. Depois de finalizar a sua primeira carreira, a gente vai fazer a troca de fio, tá? Então, do marrom, a gente vai fazer o caramelo agora. Então, nos cantos que ficaram os buraquinhos, você vai passar a ponta do teu fio e vai fazer um nozinho, assim como eu tô te mostrando aqui no vídeo, tá? Um nozinho normal mesmo, com a ponta do fio lá pra trás em direção ao avesso, tá? E a partir daí, a gente vai subir o nosso primeiro ponto alto, tá? Então, você vai segurar no teu fio, dessa forma que eu tô te mostrando aqui na imagem, tá? Pra ficar mais confortável pra você, vai inserir a tua agulha dessa forma, lá pelo buraquinho, fez uma laçada, puxou um pouquinho, tirou da agulha a primeira vez, fez uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto alto invisível. É assim que a gente sobe a primeira carreira depois que a gente faz a troca de cor, tá? Para não aparecer a emenda. Faz mais um ponto alto, duas correntinhas e vamos fazer mais 3 pontos altos dentro desse buraquinho do canto, tá? Então, 1, 2 e 3. Ah, Marie, mas ficou com 2 de um lado e 3 do outro. Calma que eu já vou te explicar o porquê disso, tá? Então, a gente fez os 3 pontos altos e direto pro próximo canto, sem correntinha pra separar, tá? Você vai fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 pontos altos. A gente vai fazer mais 2 correntinhas e no mesmo buraquinho do canto, mais 3 pontos altos. Esses são os nossos cantinhos que a gente tá fazendo. Todos os cantos você vai fazer da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro do canto, tá? Então, agora, direto no próximo canto, sem separar, tá? A gente vai fazer o mesmo padrão de canto. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Depois que você finalizou todos os cantos, a gente chegou lá para finalizar a nossa carreira e agora eu vou te explicar o porquê dos 2 pontos para começar, tá? Para ficar mais bonito o nosso arremate. Então, aqui tem 2 pontos para começar, a gente vai fazer direto ali mais um ponto alto pra gente finalizar a nossa carreira, tá? E completar o canto com 2 correntinhas mais 3 pontos altos, tá? Então, fica mais bonito o nosso arremate assim, quando a gente faz 2 pontos altos juntinhos, tá? Corta o teu fio, tira a ponta da argola e faz o mesmo padrão de arremate, tá? Na argolinha do primeiro ponto da carreira, você passa a tua agulha de trás para frente e passa a ponta do teu fio lá para trás. A mesma coisa no último ponto da carreira, você insere a sua agulha lá de trás para frente, tá? Nessas 2 argolinhas aqui que eu tô te mostrando de trás. Passou a agulha por essas 2 argolinhas e passou a ponta do fio lá para trás pro avesso. E a gente vai arrematar da mesma forma que a gente vai arrematar todas as carreiras. Dessa forma, o arremate fica invisível, olha só, ele fica perfeitinho, não aparece qual que é o primeiro e qual que é o último ponto, fica perfeitinho. E você arremata da mesma forma que você vai arrematar todas as carreiras, que é o que a gente fez na primeira, tá? Passando nas argolinhas superficiais por trás, no avesso da peça. Passa bastante, aproveita para fazer uns nozinhos para deixar o teu ponto bem firmezinho. Finalizada a nossa segunda carreira, agora a gente vai fazer um nozinho com a próxima cor para a gente subir a nossa terceira carreira. Também, todos a gente inicia nos cantinhos, tá? Para ficar mais fácil da gente arrematar depois. Então, faz o teu nozinho da mesma forma, segurou o teu fio, dessa forma que eu tô te mostrando aqui no vídeo, fica mais confortável para você. Vai inserir sua agulha, fazer a argolinha, puxa lá para trás e tira da agulha e faz mais uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto alto e faz o mesmo padrão de ponto. A gente inicia com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do nosso buraco do canto da carreira de baixo, tá? Então, 1,
2 e mais 1. Agora, a gente tem mais alguns buraquinhos no meio, além dos cantos, tá? Então, sempre sem nenhuma correntinha para arrematar, tá? Direto no próximo buraquinho, agora você vai fazer só 3 pontos altos. Agora, como não é um canto, a gente vai fazer normal, só 3 pontos altos e direto, sem nenhuma correntinha para separar. Você vai fazer, ó, aqui não tem nenhuma correntinha, tá? Direto um ponto alto pro próximo ponto alto. Aqui a gente fez só 3 porque não é canto. E agora, onde é canto, a gente vai fazer o mesmo padrão. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E onde não é canto, a gente vai fazer só 3 pontos altos, tá? E é dessa forma que você vai fazer todas as carreiras dos teus squares, tá? A gente vai fazer no total 6 carreiras, sempre intercalando as cores. Você pode fazer na sequência de cores que você quiser, tá? Aqui eu fiz nessa sequência, mas você pode montar como você quiser aí na sua casa. Só lembrando que a última carreira é no off-white, tá? Que é a nossa cor de base. Então, você vai fazer 6 carreiras assim, sempre nesse mesmo padrão de pontos, nessa mesma quantidade de pontos, tudo certinho, tudo bonitinho. Vai fazer 16 squares de 6 carreiras cada um, tá? Lembrando que a última carreira é sempre com o off-white. Finalizados nossos 16 squares, agora a gente vai montar em cima da cama ou em cima da mesa, tá? Os nossos squares. Esses 4 primeiro são a nossa frente. Esses 4 de trás que eu tô te mostrando aqui são as nossas costas, tá? Aqui no meio eu vou fazer algumas carreiras para aumentar, tá? A lateral. Esses 4 manga e esses outros 4 manga também. Então, aqui no meio a gente vai fazer algumas carreiras para fazer o encaixe do nosso pescoço, porque como o casaco ele é aberto, ele precisa de um encaixe para o pescoço nas costas. E como a gente fez só 4 squares, a gente vai fazer algumas carreiras retas, lisas, pra gente fazer o tamanho do encaixe. Então, aqui a gente vai fazer nas laterais dos nossos squares, tá? A gente vai juntar 2 squares e vai fazer 3 carreiras de cada lado, tá? Então, a gente tá fazendo as carreiras na vertical aqui, tá? Então, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto alto de cada lado, pra gente aumentar 6 carreiras, que vai dar mais ou menos 8 centímetros, que vai ser o encaixe do nosso pescoço. Então, a gente vai arrematar o fio aqui, fazer um nozinho pra gente subir a nossa carreira, tá? Lá no cantinho do square, a gente vai subir pontos altos da mesma forma, tá? Então, aqui, como a gente tem 2 correntinhas, para fazer o nosso canto, a gente vai fazer um ponto alto que corresponde à correntinha dessa lateral, tá? Então, um ponto alto e agora a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. Então, numa sequência, ponto altos fechadinhos, tá? Toda a carreira, a gente vai fazer 3 carreiras no total, tá? Aqui, pra gente juntar os 2 squares, a gente vai fazer um ponto alto aqui, nesse canto. A gente tem 2 correntinhas, né? Uma correntinha que é pra essa carreira que a gente tá fazendo e uma correntinha pro outro lado. Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui e o próximo ponto alto já vai ser pra juntar os 2 squares, tá? Então, a gente vai iniciar uma laçada, laçou na argolinha da correntinha desse square que a gente já tá fazendo, passou no buraquinho do próximo, fez o ponto alto, tirou tudo junto e fez o ponto alto, fechou certinho. Então, assim a gente consegue fechar mais bonitinho o nosso ponto alto para juntar os 2 squares, tá? E agora você segue reto, certinho, como você fez até agora, até o final do square, tá? Nessa carreira de pontos altos fechados. Pra gente finalizar nossa carreira, no buraquinho, você vai fazer um ponto alto pra gente fechar os pontos altos dessa primeira carreira. Vai fazer 2 correntinhas para subir para a próxima, virou seu trabalho. E na próxima argolinha, você já vai fazer um ponto alto direto. E assim, agora você segue reto toda a vida, fazendo mais 2 carreiras de pontos altos lisos, retinhos, tá? Mais 2 carreiras. E no outro par de squares, você vai fazer a mesma coisa, tá? 3 carreiras dessa mesma forma que eu te mostrei aqui, você vai fazer mais 3 carreiras nos outros 2 squares, tá? E assim a gente formou o meio das nossas costas. Olha só, aqui é onde vai ficar o pescoço. Por isso a gente fez essa fileira, tá? Lembra de, na hora de você arrematar, deixa um tanto de fio para você poder fazer a costura, tá? Ali do meio das costas. Agora você vai costurar as mangas até ali, passa reto, costura as outras mangas até ali no ombro.
e depois costurou as lateraisinhas que sobraram, tá? Você vai costurar tudo isso com agulha de tapeçaria. Então, agora a gente vai aprender a fazer essa costura, tá? Agora, primeiro a gente vai fazer a costura do meio das costas, das carreiras que você acabou de fazer, tá? Então, com o fio que você deixou, você vai colocar na sua agulha e a gente vai começar a costurar o meio das nossas costas, tá? Então, vamos lá. Aqui, o fio tá no primeiro ponto que você terminou lá, né? Então, a gente tem que começar pela primeira argolinha do primeiro ponto. Então, o primeiro ponto com o primeiro ponto, o segundo com o segundo e assim por diante para não ficar torto a nossa costura, tá? Então, você vai inserir sua agulha de baixo para cima e vamos começar a nossa costura, tá? Agora, você volta lá para tua origem e dentro do ponto que saiu o teu fio, você vai inserir sua agulha e vai passar pro próximo pontinho, tá? Dessa forma, agora você vai puxar o fio. Só cuida para não puxar demais, tá? Puxa bem para ficar firme, mas não para ficar torto. Agora, você foi pro outro lado, inseriu sua agulha no último ponto que você fez a costura e saiu no próximo pontinho. Puxou o teu fio, puxou bem, mas não demais, tá? A gente já vai ajeitando. E de novo pro outro lado, inseriu a sua agulha num ponto e saiu no próximo, assim como eu tô te mostrando aqui no vídeo, tá? E é assim que faz a costura invisível. Você vai fazendo assim por toda a extensão das suas costas, tá? Inseriu a sua agulha no ponto que foi a última costura e saiu no próximo. Puxou o fio. No outro, inseriu a agulha no último ponto que você fez a costura e saiu no próximo. E mantém assim, sempre cuidado para manter reto, ponto com ponto, tá? Para não ficar torto a tua costura. Aqui, pra gente fechar a nossa carreirinha de arremate, tá? De costura, tu vai fazer da mesma forma, tá? Só cuida pra tu fazer até o último ponto, até a argolinha do último ponto, a costura pra ele ficar retinho, tá? Então, colocou o fio aqui, ó, onde eu tô te mostrando nas correntinhas, inseriu a tua agulha no último ponto que você fez a costura e saiu no último ponto da carreira, tá? Na última argolinha do último ponto da carreira. Aqui, agora, você vai puxar o teu fio e ele vai fechar certinho, tá? Com todos os pontos feitos. Agora, a gente só precisa passar essa ponta desse fio lá pro avesso da peça pra gente poder fazer o nosso arremate, tá? Então, passou lá pra trás, fez o último pontinho aqui, o último nozinho, passou lá pra trás e a gente vai fazer o arremate. Passa várias vezes e faz alguns nozinhos durante o arremate pra deixar o teu arremate bem firme. Finalizada a costura do meio das costas, agora você vai costurar os dois squares. Esses dois squares aqui, você vai costurar da mesma forma, tá? Esses são os mesmos pontos altos pra finalizar, então você vai costurar da mesma forma. Aqui ficou bem bonitinho, ó. Ficou retinho, sempre tem que cuidar pra ficar retinho, tá? Então, agora você vai juntar esses dois squares e esses dois squares aqui também. E as nossas costas estão prontas, tá? Com 4 squares juntos e o meio também junto. Agora que as nossas costas estão prontinhas e costuradas, aqui eu tô te mostrando, agora a gente vai fazer a costura das mangas até o ombro, aqui, arrematou o fio ali, da outra manga até o ombro, a gente vai costurar de novo. Depois, as frentes e as mangas na lateral também a gente vai costurar, sempre dessa mesma forma, tá? Aqui eu só vou te ensinar a fazer a junção de 4 squares que tu vai precisar para fazer as mangas, né? Então, você tem 4 pontos ali. Chegou no final da junção de 2 squares, a gente vai juntar com mais 2 squares. Então, aqui, deixa eu te mostrar como que a gente faz essa junção. Aqui, a gente tem a correntinha e outra correntinha. A gente vai fazer o último ponto aqui da carreira de junção, tá? Então, aqui, a gente vai fazer a junção pelas correntinhas dos cantos, tá? Então, nessa primeira correntinha aqui, você vai inserir sua agulha e na primeira correntinha, mesma posição da correntinha do outro square, isso, nessa posição ali, tu vai inserir a agulha no outro square para juntar. Então, é o mesmo square de um com o mesmo square do outro, tá? A mesma coisa para os squares de baixo, tá? A gente vai usar as mesmas correntinhas. A mesma correntinha que finalizou a última junção, você vai inserir sua agulha e nessa mesma correntinha do outro square, você vai juntar, vai inserir sua agulha e vai juntar os 4 squares pelas correntinhas dos cantos, tá?
puxou bem o fio para deixar os 4 squares bem juntinhos. E agora é só você continuar a tua costura normal, como você já tinha feito até então. Só cuidado sempre para manter alinhado, tá? Ponto alto de um com ponto alto de outro, sempre respeitando os bloquinhos, tá? Então, um bloquinho de 3 squares juntos com os mesmos bloquinhos de 3 squares do outro square, tá? Para ele ficar alinhado e retinho, para não ficar tortinho, tá? Finalizada a junção de todos os squares, a gente já tem o modelo do nosso casaco prontinho. E para finalizar, nos barrados, tanto da lateral quanto de baixo, quanto nos barrados dos punhos, você pode fazer carreiras de pontos altos fechadinhos, tá? Sem segredo nenhum, só seguir pontos altos fechadinhos em cima dos pontos altos das carreiras dos squares. E tá pronto o nosso casaco. Finalizado o nosso casaco, me conta aqui se você gostou desse tutorial. Já compra os seus materiais para fazer o seu casaco aqui no nosso site. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A descrição dos códigos das cores, tá? Da lã urbano, que é o que eu usei aqui nesse casaco, também estão aqui na descrição, para ficar mais fácil de você encontrar lá no nosso site, tá? A agulha que a gente usou, agulha 6,5 ou 7, você pode usar dependendo do seu ponto, de 10 até 16 novelos, tá? Essa lã é um pouco mais grossa, então ela tem menos metros, então é mais ou menos esse rendimento que ela tem, tá? Então de 10 até 16 novelos, dependendo do tamanho, de um tamanho M até um tamanho GG. Gente, esse casaco ficou maravilhoso, ele ficou super quentinho. E essa estampa aqui que ela deu de squares ficou maravilhoso. Essa combinação dessas 3 cores eu amei. E essas cores são as cores da nossa identidade visual da loja. Então, gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada nessa textura dessa lã. Ela é maravilhosa. Ela tem acrílico com poliamida na composição, então a textura dela é muito macia, vocês vão adorar trabalhar com ela. E é super rápido de fazer, porque é uma lã um pouco mais grossa, então ela rende muito. São só 6 carreiras por square, é muito rápido de fazer, muito gostoso, vocês vão adorar. Super simples, super fácil de costurar também, e de fazer os acabamentos é só ponto alto, gente, só ponto alto, retinho, maravilhoso. Gente, me conta aqui se você gostou desse tutorial. Já me segue nas outras redes sociais, tem TikTok também, o Instagram. Já se inscreve aqui no nosso YouTube e já ativa as notificações para não perder quando a gente tiver vídeo novo. E lembrando que a gente tem um desafio novo, tá? A gente vai começar a produzir uma peça de crochê na lã molê juntas a partir do dia 4/8, com vários tutoriais exclusivos aqui no YouTube. O vídeo de introdução com todas as informações que você precisa saber sobre o nosso desafio, se você quiser participar, estão lá nos reels do nosso Instagram. Então já corre lá, já me segue lá no Instagram e já aproveita para ver o vídeo do nosso segundo desafio. Tem vídeo do primeiro desafio lá também, se você quiser participar. Todos os vídeos do primeiro desafio estão lá no nosso Instagram, tá? E até o próximo vídeo.